Vamos buscar em Isaías capítulo 9. Isaías, vamos começar pela Escritura, depois vamos ao Evangelho e depois vamos à história. Vamos falar de uma reflexão deste tema que já muitos de vocês conhecem, mas nós estamos em outro peso de glória, diga peso de glória. Se há temas que quando você volta a estudar, eles têm outro peso. Diz, esse é o profeta Isaías, isso não havia acontecido, mas ele falou desta forma, diz, porque um menino nos nasceu. Depois diz, filho se nos deu, e o principado está sobre seu ombro, e se chamará seu nome Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de Paz. De quem estava falando aqui Isaías? De Jesus de Nazaré. Agora, Isaías não sabia que ele iria se chamar Jesus de Nazaré, porque quando você lê os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, diz que Maria, a ela foi apresentado um anjo que disse a Maria, ponha nele o nome de Jesus. Quer dizer que Isaías não sabia disso. Isaías disse que um menino nos nasceu. O nome ele não sabia. O nome foi posto pelo anjo quando o menino nasceu. Mas quando o menino nasceu em Nazaré, ele se chamou Jesus de Nazaré. Mas o verdadeiro nome, atente, o verdadeiro nome desse corpo foi Jesus, não do Espírito. É como você tem um nome, você se chama Marta ou se chama Pedro, mas esse é o nome de teu barro. Mas o nome de teu espírito você não sabe quem você é. Isso leva tempo. Averiguar quem você é, que tipo de anjo, que tipo de espírito. Lembre-se que o espírito e anjo são sinônimos. Por isso o apóstolo Paulo disse, se eu falasse línguas humanas ou angelicais, porque ele disse línguas angelicais? Porque ele é humano por fora e anjo por dentro. Então ele fala humanamente o idioma espanhol, ou onde ele nasceu, e então o teu espírito tem um idioma. Eu necessito espírito, está mudo todavia, ou fala, mas teu espírito tem um idioma, o espírito se expressa. O que acontece é que por aí há abusados por falta de conhecimento do dom de línguas. Línguas angelicais. Paulo falava muitas línguas angelicais. Eu falo línguas angelicais. Mas se eu te disser agora, você não vai me entender. E ainda que isso soa um pouco rudimentar, porque já a mim não se me conhece como anjo, porque todo anjo, todo espírito que vive em um corpo, deixa de ser anjo. É melhor agora, é um ser humano na terra, mas para o espírito é um Deus. Eu sou um Deus, e você também é um Deus. Por isso Deus disse, eu disse, vós sois deuses, mas como homens. Mas veja, quando Deus se refere a um, lhe chama Deus. Deus não lhe chama homem, porque Deus não trata com carne. Deus não trata com carne. Eu, como apóstolo, pois imito a Deus te chamando à congregação dos espíritos justos, feitos perfeitos, que somos deuses. À congregação de deuses. Diga, eu sou um Deus. Você não é um anjo, você é um Deus. Veja que Satanás era um querubim, mas tão logo se vestiu de carne, lhe mudaram o nome. Humanamente se chamou Adão, e espiritualmente, ou seja, em espírito lhe chamavam diabo, ou Satanás, ou a serpente antiga. Agora, você é um Deus, porque todo espírito que vem a um corpo, muda de nome,
por possuir carne. Por isso que Paulo diz: vós julgareis aos anjos. Por que julgais coisas pequenas se vocês vão julgar o mundo? Pastor, o mundo, então vamos até o céu? Não, não. No céu é que está esse mundo. Nós vamos julgar o mundo, especialmente se nos vestirem nosso corpo de incorrupção, seria mais excelente. Nós estamos governando o mundo agora, mas com um corpo de carne é difícil, muitas limitações. Se enferma, se envenena, alimentos vêm mal, mas quando eu penso que, especialmente neste ministério, os que pertencem a este ministério e o entendem vão ser transformados, vão haver umas primícias que serão transformadas ao redor do mundo. E o que transforma, o direito de transformação é que você conheça os mistérios de Deus. Se você não conhece os mistérios de Deus, para que transformar o teu corpo? Então quer dizer que aqui vão ter pessoas transformadas e cristãos sem se transformar. Vamos buscar o Salmo 82, porque, olha, perdão que eu me desviei do tema, mas Salmo 82, vamos vê-lo, porque ali há algo que é um tipo de exortação. Deus estará. Deus o quê? Deus sempre está. Deus está na reunião do quê? Veja a palavra Deus aí com Deus minúsculo. E o que significa? Onde é que se reúnem os deuses? Na igreja? O problema é que Deus está na igreja fazendo pergunta. Porque, veja o que diz, até quando julgareis injustamente e aceitareis as opiniões dos opiniadores, dos homens que não conhecem Bíblia? Até quando você vai deixar se levar pelo doutor fulano de tal, ou pela chamada ciência, pelos cientistas? Até quando vocês se deixam convencer pelos psicologia e terminologia de homens que se levantaram outra vez na história e desenvolveram certos conhecimentos quanto ao comportamento humano? Até quando vocês vão se deixar pregar por bobagens e sandices desses homens? Fazei justiça ao aflito. Como é que você vai fazer justiça ao aflito? Olha, quando você diz a alguém: Cristo com uma só oferta te fez perfeito para sempre. Sei que eu estou o quê? Você está perfeito? Deus tirou o pecado de você e não te deixou, não te vê como pecador. Deus te livrou da potestade do diabo, Deus destruiu o diabo. Você é um Deus, você é um espírito justo feito perfeito. Isso é defender ao débil, isso é o que eu faço, defendendo aos débeis nas nações. A ti, eu já te defendi. Tu és débil. Tu és débil porque tu não conhecias a graça. Tu és muito débil. E eu te defendi. Te defendi com a palavra. Sabe por quê? Porque um dia eu desisti de deixar-me levar por esse sistema corrupto, protestante, religioso, de doutrinas de homens e mandamentos. E então, quando eu aceitei a exortação de Deus, veja como diz o verso 4, livrai ao aflito e necessitado, livrai-o da mão dos ímpios, do conselho dos ímpios. Veja o que diz, não sabem, não entendem, andam em trevas. Sabe o que é andar em trevas? Andar em trevas significa andar em desconhecimento da verdade, a andar carnalmente em vícios, isso é outra coisa, mas trevas é obscuridade do conhecimento de Deus. Andam em trevas, não sabem que são predestinados, não sabem que vêm do céu, não sabem que estão sentados em lugares celestiais, não sabem que são deuses. Isso é andar em trevas. Não sabem orar. Todavia tem um Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te guarde.
Isso é andar em trevas. Diz: tremem todos os alicerces da terra. Eu disse: vós sois deuses. Hello! Autoridade. Quem disse? Deus. Eu disse: vós sois deuses. Diga quem está a teu lado: tu és um Deus. Sem medo nenhum. Não tenha medo, que isso é da carne. Aquele que ficou calado tem medo. O que ficou calado está assustado todavia, está débil, está aflito. Você não tem que andar aflito. Eu sou um Deus, diga isso. Com respeito, mas diga: eu sou um Deus. Eu sou um Deus porque Deus disse que eu sou um Deus. E eu respeito como Deus me chama. Olha que tremendo está isso, verdade que sim? Você sabe o que é você entrar em Cuba e dizer: os deuses que estão em Cuba? Eu digo: quê? Os pobrezinhos aflitos ali. Em Honduras eu disse a uma senhorinha que estava toda assim. Eu disse: como está essa deusa abençoada? Ela sacudiu ali. Por pouco deu um ataque no coração. Em Porto Rico eu vi uma senhorinha que com sofrimento do coração, que não podia nem subir a escada, imagina. E a essa senhora eu disse: como me cai tão bem esse senhorzinho. Abençoado, te declaro completo, você está reinando em vida. E ele largou a minha mão e botou no coração. E então eu vi no seminário mês passado lá em Porto Rico. Como está? Desde que você me deu aquela saudação, olha, eu subo escada e sabe qual é meu ministério? Meu ministério é enviar cassetes. Onde eu passar, eu dou os cassetes. Escute isso. Ouça isso. E se passa presenteando cassetes. É Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos. Hello! Os filhos são quem? Deuses. Bem, saí do tema, mas voltando ao tema, Isaías disse que viria um menininho, que seu nome era Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno. Vamos ver o que nos disse João, capítulo 14, para refrescar o pensamento, a memória deste tema. Porque há umas doutrininhas por aí desses de o menininho Jesus. Outros oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos tratar com isso. João. Não diga São João. E sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos onde vais. Como, pois, podemos saber o caminho? Jesus lhe disse: eu sou o caminho. Leia comigo, tenha muito cuidado com o que eu vou dizer. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vá ao Pai. E por que diz ninguém vem? Porque ele é Deus que estava dentro de Jesus de Nazaré, ou seja, ninguém vem ao Pai, porque o menininho é Pai eterno, Deus forte. Mas, pastor, eu nunca tinha visto isso de vai e vem. Aí é que está o problema. Esses pequenos detalhezinhos. Salomão disse que as raposas grandes não tem problema com elas,
Porque se você vê uma raposa grande num jardim, você pega uma pedra, joga na pedra e assusta. O problema são as raposinhas pequenas que estão escondidas no jardim. Essas é que fazem dano. Pois esses pequenos detalhezinhos aí é que fazem a diferença. Porque você não podia ir ao Pai, porque o Pai não estava no céu, o Pai estava na terra, na pessoa de Jesus de Nazaré. E então, quando ele falava do Pai, ele estava falando dele mesmo. Por isso é que o menininho era Deus forte. E que mais era o menininho? Pai eterno. Agora veja esta manifestação com Filipe. Verso 7. Se me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o haveis visto. Veja isso. Mas isto se põe difícil, porque muitas vezes as pessoas complicam. Até Jesus complicava. Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Parece que Filipe disse: olha, vamos dar uma voltinha por aí, e por trás do monte aí, diga que ele venha, nos apresente a ele e vamos sair por aí. E Filipe lhe respondeu, e Jesus respondeu a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me conheceste, Filipe. O que me viu a mim, viu o Pai. Como, pois, tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu sou o Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por minha própria conta, senão que o Pai que mora em mim, ele faz as obras. Creia-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. De outra maneira, creia-me pelas mesmas obras. Certamente, certamente vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele as fará também, e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo o que pedires ao Pai, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Isto tem trazido muita confusão. Por exemplo, eu lembro quando eu estava no sistema protestante, pois eu criticava o católico. Ou seja, não é criticar menosprezando, mas dizendo a minha mãe, por exemplo, que era católica e eu estava no protestantismo. Pois eu dizia: mamãe, por que você ora Maria? Para que Maria vá ao filho, para que o filho vá ao Pai. Então ela me dizia: bom, porque sempre as mães têm boa relação com os filhos. Então eu dizia: mamãe, por que não é melhor que o filho mesmo vá ao Pai? Eu estava no mesmo equívoco, porque eu estava dividindo o filho do Pai. E de onde vem a doutrina da Santa Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda que depois eles consertam um pouquinho e dizem: não, são 3 em 1, mas o problema é que quando Paulo disse aos judeus que Jesus era o Pai, eles se aborreceram com Paulo, porque eles não se molestavam com que Deus tivesse um filho. Ele disse: ok, Jesus é filho de Deus, ele pode ter 2 filhos, 3, 4. Mas o problema é que Paulo dizia que Jesus não era o filho, que Jesus era o Pai. E então, isso confundia os discípulos de Jesus, os 11 apóstolos, eram os mais confusos nisso. Por exemplo, uma vez João disse: o que traz esta doutrina, esse sim tem o Pai e o Filho, dividindo os dois. Mas o apóstolo Paulo, é ele que nos saca desta confusão. Vamos buscar em 1ª carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Aí é onde Paulo
Na viagem ao paraíso, ali foi que ele corroborou. Quando ele foi ao paraíso, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ali ele corroborou que o Filho era o Pai. Aí estamos todos, Abba, Pai. Aí, sim. Indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. O Filho foi manifestado em carne. Quem foi manifestado em carne? Como se chamou a carne de Deus? Jesus de Nazaré? Mas então Jesus de Nazaré era Deus. Agora, por que razão Jesus confundiu o mundo de seu tempo? Por exemplo, uma vez ele disse, o Pai é maior que eu. Você sabe, então, lembra-se disso? O Pai é maior que eu. Isso é o que usam as testemunhas de Jeová para dizer que o Pai e o Filho são diferentes. Mas, aqui Paulo diz, o perito arquiteto diz que Deus foi manifestado em carne. Agora, por que razão esta confusão? Deus a permitiu por causa de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2. Verso 6. Sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, e sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória, a que nenhum dos príncipes deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor de glória. O que acontece com os príncipes, os 11 apóstolos, os governantes daquele tempo? O que acontece se eles chegassem a conhecer a sabedoria predestinada? Não teriam. Quem é que vai crucificar a Deus? Hã? Diz que se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ele, então ele teria que confundi-los. Ainda que Filipe, ele falou claro com ele. Ele disse, Filipe, se você viu a mim, você viu o Pai. Você não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Aí ele falou bastante claro. Mas isso não quer dizer que Filipe entendeu, porque ele falava e depois cegava o entendimento. Porque se Filipe chega a entender naqueles dias, olha, cuidado, esse aqui é Deus, hein? Quem iria matar Deus? Quem iria se meter com Deus? Nunca o teriam crucificado. ¿Tú te crees que Pedro hubiera pegado a correr? Que disse, por aquele caminho, rapaz, até logo, até a vista. Correu e fugiram todos os discípulos. Quando viram que o meteram preso, estavam crucificando. Nos equivocamos com esse homem. Quer dizer que Pedro não sabia quem era Jesus? Se ele chegasse que aquele era Deus, rapaz, não o negue, esse é Deus sobre todas as coisas. Mas Pedro não sabia disso, João menos ainda. Tiago, seu irmão, Tiago, esse aí menos todavia, esse é meu irmão, rapaz. O que acontece é que tem um dom. Assim pensa a minha família quando fala de mim. Esse aí é José Luiz. Que outro, nem outro, esse é José Luiz. A família da pessoa não faz, não aceita. Diz que o profeta não é aceito em sua própria terra. É bem difícil. João 16, verso 25. Estas coisas vos falei em alegorias. A hora vem quando já não vos falarei por alegorias, senão que claramente vos anunciarei acerca do quê? Hello! Veja o que ele disse. Olha, com vocês eu falo em parábolas, em alegorias. Eu confundo vocês. Agora vem uma hora. Vai chegar o momento. Quando vier o Espírito de verdade, na boca de Paulo, verdade?
Porque já você vê como Paulo explica, irmãos, indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, verdade que ele falou, claro, Deus foi manifestado em carne. Agora veja o que diz Colossenses capítulo 1. Aí ele fala muito mais claro e era Paulo que explicava. Colossenses capítulo 2, verso 1. Porque quero que saibais com grande luta sustento por vós e pelos que estão em Laodiceia e por todos os que nunca viram meu rosto. Você sabe, se Paulo estivesse hoje, ele diria a todos que nunca ouviram meus cassetes. Mas como não havia cassetes naquele tempo, nem televisão, nem rádio, tinha que vê-lo a ele. Para você escutar a Paulo, tinha que vê-lo, tinha que ver seu rosto. E por isso ele disse, tem uma luta tremenda. E por que ele tinha luta pelos que estavam em Laodiceia? O que te traz esse nome Laodiceia à memória? Apocalipse? Onde estava Joãozinho ali dizendo, se tu não és frio nem quente. E onde João fala do Pai, do Filho, e divide tudo isso. Então, uma pessoa que crê que Jesus não é Deus está turbada. Por isso é que há luta, porque Paulo levava lá em Laodiceia, olha, eles ficavam aclaradas desse conto, isso mesmo Isaías falou, vai lá em Isaías, profeta, ele ouviu que o menino era Pai eterno, era Deus forte. Você não vê que estava Roma apresentando as questões de rosário, apresentando esses amuletos e que o menino era de Jesus, o sagrado coração de Jesus, todos esses inventos e maus costumes religiosos que Roma ensinou para os povos. Por isso é que os povos estão como estão. Se Cristóvão Colombo, que via na Ninha, na Santa Maria, na Pinta, que traria uma pinta de veneno e de explosivos, esses barcos deveriam afundar, mas bom, vocês aí não teriam descoberto os países então. Retiro a confissão. Mas aí veio todo esse engano religioso. Então Paulo sustentava, olha, eu sustento uma luta grande pelos que não viram meu rosto, e os que estão em Laodiceia, me dá lástima, tenho pena por eles, porque ali estão os apóstolos, eles não entendem isso. Cristo nunca explicou isso. E então os apóstolos não aceitavam a Paulo ainda. Se tivessem se submetido a Paulo, então não teria problema, mas eles se dividiram de Paulo. Por isso foi que Paulo disse, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos. E que era o que ele queria dizer? Como é que ele iria? O que ele iria dizer a eles se ele conseguisse chegar a Laodiceia? Veja o verso 2, para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar, olha, todas as riquezas de pleno entendimento, este é o fim, a fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, em quem ele falou de dois, e agora diz em quem, singular. Anote isso, sublinhe isso, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isto disse para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Você sabe quanta gente persuadem as pessoas com palavras persuasivas? Não, rapaz, olha, se você se porta bem... Olha, eu conheci um evangelista em Brasil, que ele orava 1 hora para o Filho, 1 hora para o Pai e 1 hora para o Espírito Santo, para ter os 3 contentes. Olha, os outros dias, Benny Hinn, um conhecido evangelista, escreveu Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Que tem que estar com isso não se escreve assim. Esses não são temas para falar. Os princípios da sabedoria é quando você sabe que Jesus é Deus sobre todas as coisas e ficas consolado. Esse é o consolo maior, quando você divide, está com isso que Pai, Filho e Espírito Santo. Ai, pastor, é que João, em seus escritos, disse, 3 são os que dão testemunho no céu. O Pai, o Filho, para com bobagem, João, que você não sabe o que está falando.
Isso não é assim. Veja o que diz Romanos 9,5, para confirmar o que estamos falando. Romanos 9,5. 9,5. De quem são o quê? E dos quais, segundo a carne, veio quem? O qual é o quê? E Deus está com D minúsculo. Quem é Cristo? Deus sobre o quê? Ele é Deus sobre todas as coisas. Cristo não é filho, Cristo é Deus. Diga, Cristo é Deus. Pastor, você não estará equivocado? Eu não posso estar equivocado. Nadei muito para morrer afogado na praia. Equivocar-me eu com um tema assim? Você não vê que o ensinamento de onde eu me baseio é o apóstolo Paulo, perito, arquiteto, o que sabe edificar bem? Eu não posso basear meus ensinamentos nos 11 apóstolos. Eles eram homens da circuncisão, aquele era o falso evangelho da circuncisão. Sua doutrina era uma doutrina mesclada com judaísmo e com Moisés. Além do mais, Cristo nunca ensinou nada a eles. Cristo lhes falou por parábolas de vem agora, mas agora não. Agora eu me vou. Eu tenho muitas coisas que dizer para vocês, mas vocês não vão poder suportar. Imagine se ele dissesse, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou Javé, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, eu sou. Você crê que os apóstolos iriam receber isso? Não iam receber nada. E vocês não vão poder suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, o Consolador, ele iria levar a toda a verdade. O Consolador vem com informação para guiar-te a toda a verdade. Veja o que diz Zacarias, vamos à Escritura. Zacarias, creio que é o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 14. Você fala do Espírito Santo com um sacerdote, ele diz, o mistério do Espírito Santo. Isso não é nenhum mistério. Paulo explica os mistérios, a fim de aclarar os mistérios de Deus o Pai e o Filho em quem é um mistério, uma divisão, com diferentes manifestações e propósitos. Então Deus teve que manifestar-se em carne para poder tirar a maldição do meio. E quando Deus se manifesta em carne, ele foi chamado Filho. E quando ele mora em ti, se chama o Espírito. Mas essa função triuna terminou quando ele ressuscitou, tudo se acabou. Voltou tudo a Deus. Agora, o profeta Zacarias nos dá aqui uma orelhinha bem importante, uma informação, veja o que diz o verso 9. E vou dizer Jeová, ainda que Paulo nunca tenha mencionado essa palavra. Diz, e Jeová será rei sobre toda a terra, que é Jesus Cristo. Naquele dia, Jeová será um, e um o quê? Um o quê? Diga uma coisa, Deus tem nome? Qual? Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Deus se chama Jesus Cristo. Isso de Pai eterno e de Deus, isso não são nomes. É imposição. Ou seja, o nome que é Deus se pôs, não é Javé, não é Jeová, não é Jeová Jiré, não é Jeová Rafá, não é Jeová isto, Jeová aquilo. El Shaddai, todos esses nomes que a gente... Isso é uma falta de respeito. Está dizendo... Veja que uma igreja protestante, por exemplo, santidade a Jeová. Isso é falta de respeito. Isso é igual que uma falta de respeito que você vai onde a Paulo e diz, grande apóstolo Saulo de Tarso. Não, eu não sou Saulo, eu era o apóstolo Paulo. Depois que mudaram o nome dele. Pois não falte com respeito a Deus. Se Deus se pôs um nome, por que você vai contra?
e Jesus Cristo, o qual é Deus sobre todas as coisas. Mas toma, por quem é que está sentado no trono nos céus? Jesus Cristo. Mas e Deus onde está? Em Jesus Cristo. O profeta disse, naquele dia vai se acabar isso de Jeová, vai acabar isso disso, de El Shaddai, vão acabar os nomes. O único nome será um só nome. E Paulo te revelou. A palavra Jesus Cristo é um composto. O corpo Jesus ressuscitou, portanto não desapareceu. Ao ressuscitar, esse corpo veio a ser glorificado. Então, o espírito desse corpo é Deus. Portanto, um composto de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro nome de Deus. Ele não se chama Jeová, ele não se chama Yahvé, ele não se chama El Shaddai. Ele tem um nome, se chama Jesus Cristo, ao qual honro nesta noite, em expressar o verdadeiro nome dele, que ele leva consigo agora. Por isso eu digo, para que tudo o que pedires em meu nome, esse é o nome, porque nós vamos aqui em nome de Jesus Cristo, nós não dizemos em nome, em Porto Rico tem um que diz em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Ele crê que está acumulando pontos aí, que tem um peso de glória. Isso não é o nome dele. Oh não, eu fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Está perdendo tempo. Depois que ele ressuscitou, ele tem um só nome. Diga, um só nome. E se chama Jesus Cristo. O Rei de Reis. O Senhor de Senhores. De senhores. Somos senhores. Señores y Senhores e señoras. senhoras. Bendecidos con toda Abençoados com toda bendición. bênção. Sus corazones han sido Seus corações consolados. foram consolados.